Primeiro, começando com o número grande, né? Existem várias projeções de impacto da inteligência artificial na economia. Essa é do JP Morgan, não, é do Goldman Sachs. É uma estimativa de que entre 23 e 33, ou seja, na janela de 10 anos, você vai agregar ao PIB mundial 7 trilhões de dólares por conta só da adoção da inteligência artificial generativa. Quando eu vejo esse ponto, uma das perguntas que eu faço é como é que você faz para que desses 7 trilhões de dólares você não tenha 6,5 que vão para Estados Unidos, China, né? E 500 bi que vai para Brasil, Nigéria e Argentina. Então, a gente está falando de um volume gigante, né? 7 tri de produção agregada, tá? Isso não é faturamento, isso é PIB, produção agregada. Equivale mais ou menos à soma do PIB de Alemanha com o Reino Unido, então é muita grana. Em 10 anos, que é uma janela relativamente curta, de incremental. Como é que a gente faz para que isso também possa chegar aos nossos, né? Não só os nossos brasileiros, mas como o sul global, como se diz em termos geopolíticos. Essa visão dos 7 trilhões de dólares, em algum momento, acho que foi o rapaz que estava sentado do lado do Sócrates, falou de revolução industrial, é parte de uma visão de que a gente está chegando numa quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, que foi provocada pela mecanização. Antes, assim, 1600, você tinha que pegar com o braço algo e levar, você tinha que ficar com o braço mexendo na manivela. E uma das grandes revoluções, assim, os moinhos de vento, né, lá do Reino Unido, era em que você criou mecanismos para que esse trabalho braçal passasse a ser feito por máquinas, usando energia natural para acelerar o trabalho. Curiosamente, nessa época aqui, século XVIII, século XIX, tem uma teoria chamada teoria malthusiana, que não sei se vocês conhecem isso, mas a teoria malthusiana falava que a população humana não poderia crescer, porque enquanto a população cresce no ritmo exponencial, em progressão geométrica, os insumos, a comida cresce em progressão linear, né? Progressão geométrica e progressão aritmética? Esqueci, tem um tempo que eu fugi. E de lá para cá a população mundial multiplicou por 9, em parte por conta de todas as outras revoluções que aconteceram. E algumas discussões, André, eu falo que a gente precisa, de novo, quebrar essa lógica neomalthusiana, que parece que o nosso mundo não nos comporta mais. Parece um pouco isso de que, olha, o mundo não pode mais crescer, a gente tem que mudar tudo porque não cabe. A gente precisa fazer uma disrupção como a gente conseguiu fazer aqui, quando o médico, acho que era médico, né, o Malthus, disse que a humanidade não podia mais crescer porque não teria insumo para sustentar essa humanidade. Ele dizia que tinha que ter guerra, tinha que ter doença, senão o mundo não ia sustentar. E a gente conseguiu, nesse horizonte, ter um mundo que, na média, é mais pacífico e uma população que é muito maior. Por que aconteceu? Você teve uma revolução industrial provocada pela eletrificação ali do século XIX para o início do século XX. Aí você aumentou de forma exponencial o que a mecanização fazia, porque você já não precisava ficar perto de um rio, você já não precisava ficar perto de ter os cavalos para fazer com que os moinhos funcionassem, né? Isso marca aí a industrialização da primeira metade do século XX, que foi a industrialização que o Brasil se saiu bem. Ali, se a gente pensar em indústria siderúrgica nacional, governo Getúlio Vargas, enfim, foi um período em que o Brasil se tornou mais relevante. A gente teve a terceira revolução industrial da década de 70, provocada pela digitalização, e aí quem se saiu bem foram os países mais da Ásia. E a gente está vendo agora, supostamente, né, a gente só consegue saber se é verdade depois que acontece, uma quarta revolução industrial que é provocada quando você coloca a cognição em sistemas autônomos, né? Quando você não depende só da capacidade de nós, seres humanos, para tomar decisões e arbitrar sobre decisões dispersas, sobre informações dispersas, você consegue colocar isso em sistemas automatizados e isso, de novo, provocaria assim, uma mudança de patamar de geração de valor e de impacto. E eu concordo com o André de que isso não pode servir só para fazer mais dinheiro, isso tem que servir para tornar viável a nossa existência nesse planeta por tempo indeterminado. André também falou aqui de que a gente não está falando de algo que começou em novembro, dezembro de 22. O fenômeno da inteligência artificial ele existe pelo menos enquanto campo desde 1940 e poucos, 1950. O filme, O Jogo da Imitação mostra como durante a Segunda Guerra Mundial a grande visão do Alan Turing foi, ao invés de ele tentar fazer os cálculos para tentar decodificar a comunicação alemã, criar um sistema que fizesse esse trabalho cognitivo de quebrar o cálculo. E a partir daí,
Isso era um computador, né, de 1940, 1950. Eu não consigo nem entender, imaginar como é que isso funciona. A partir daí, um campo inteiro foi estruturado. O Alan Turing, em 1950, criou o termo... Criou, na verdade, o termo não, o teste de Turing. Ele achava que, em algum momento, a gente ia interagir com um sistema artificial e não ia saber se era uma pessoa ou não. E isso, hoje, eventualmente, algumas aplicações talvez já passem no teste de Turing. Mas essa área de inteligência artificial, ela não cresceu de forma linear ao longo do tempo. Todo o processo de inovação, todo mundo tem startup aqui sabe, ele é espasmódico, né? Parece que vai e desaba, parece que vai e desaba, parece que vai e desaba. A gente está hoje no momento de curva ascendente. Pode ser que a gente perceba que várias questões, e eu vou falar de riscos mais na frente, inviabilizem o salto que a gente enxerga hoje com a inteligência artificial. Ou pode ser que não, que efetivamente esse salto aconteça e em 10 anos a gente tenha uma sociedade completamente modificada, esperamos todos que para melhor, por conta da inteligência artificial. Esse se tornou um tema tão popular a partir de 2022 aí, com o lançamento do ChatGPT, que numa pesquisa feita pela IDEA, 77% dos brasileiros concordam com este conceito. Achei interessante que quando o Maurício, que é o dono da IDEA, apresentou a pesquisa, ele primeiro apresentou quantas pessoas diziam que entendiam que era inteligência artificial. Aí ele falou, brasileiro tem o hábito de não dizer que não sabe, porque brasileiro é muito esperto. Então, se você fala para ele inteligência artificial, ele pensa, eu sei o que é inteligência, eu sei o que é artificial, então eu sei o que é inteligência artificial. Eu sei. Aí ele colocou uma pergunta que era se concordava ou não com um conceito de inteligência artificial, que na metodologia dele era o conceito mais sólido, mais consistente. E 77% dos brasileiros concordaram com esse conceito. Então a gente pode entender que, entre todas as desigualdades no Brasil, o entendimento de que existe algo como inteligência artificial, ele é comum. Acredito que o impacto disso não é comum ainda, né? Tudo que pode acontecer por conta da IA. Mas de que esse é um fenômeno colocado, 77% é muito significativo na população brasileira, né? E o que é que provocou essa popularização? Foi o surgimento de aplicações que usam grandes modelos de linguagem. Aqui eu sempre faço um parêntese porque fica parecendo, quando a gente interage com o ChatGPT, parece que é uma entidade divina que está respondendo com você, né? Assim, porque eu brinquei, primeiro experimento que eu fiz com inteligência artificial, com o ChatGPT, eu tinha tido uma discussão com minha esposa, a gente estava fazendo as pazes, aí eu falei, vamos aqui experimentar o ChatGPT, eu vou perguntar para ele quem é que estava certo. E o ChatGPT fez uma resposta que foi assim, os dois olharam e falaram, rapaz, é isso aqui que você devia fazer, ó. Era exatamente isso, explicar, falar. Então, de fato, parece que é algo divino. Mas um modelo de linguagem, basicamente, né, de uma maneira bem simplória, é quando você reúne muita informação, majoritariamente textual, mas também multimodal. A partir disso, você meio que tenta quebrar essas informações, enxergar as relações entre si, a ponto de criar um sistema que consegue prever uma sequência de sílabas ou de palavras. Então, eu sempre digo que o ChatGPT faz é prever uma sequência de palavras. Ele não pensa como nós pensamos, né? Ele apenas pensa o que é que provavelmente vem depois de uma palavra X. E, nesse momento, eu trago como exemplo a minha filha de 2 anos, que está aí um sistema sendo, como é que você falou, calibrado, né? Sendo treinado nesse momento. E nesse ano, eu peguei ela na escola em maio e falei, filha, a gente vai ali comprar o presente da mamãe. Vamos numa loja de vestido. E aí ela completou da cabeça dela. E de sapatos. Ela sabia que era uma loja de vestido de sapatos? Até era. Foi na Boá ali e tal. Ela não sabia, na cabeça dela, só sabe que é muito comum que depois de loja de vestido tenha um complemento e sapatos. Isso era uma probabilidade. É isso que o ChatGPT ou qualquer modelo de linguagem faz estrito sensu. Prevê uma sequência de palavras, inclusive prevê em que momento não deveria vir mais palavra nenhuma, em que acabou. E aí, quando a gente fala que alucinou, né, uma inteligência artificial alucinou, primeiro a gente está dando uma característica humana para algo que não é humano. E segundo, na verdade, é quando a gente percebe que essa sequência de palavras não faz sentido para o nosso contexto. De novo, voltando para minha filha, a gente estava montando uma casinha, a gente fez o 3º andar, aí eu falei, agora vamos fazer o 4º andar. E aí ela falou, não, eu quero fazer o domingo andar. Porque na cabeça dela, quarto é quarta é o dia da semana, domingo também é o dia da semana. Então, se tem um andar com o nome da quarta, eu quero fazer um andar com o nome do domingo. Isso faz sentido? Pô, na cabeça dela até faz. Mas se o ChatGPT me dissesse isso, eu diria que foi uma alucinação.
Pode parecer que alucinações são ruins, mas a depender do que você for fazer, a alucinação é o que você quer. Quanto mais criativa é a entrega que você precisa de qualquer modelo de linguagem, mais alucinado tem que ser. E nesse caso, eu uso o exemplo de uma música que eu adoro, eu acho que é de Pepeu Gomes, mas pelo menos eu ouço na música, na voz de Pepeu Gomes, que é Alma, Zélia Duncan também canta, e tem um trecho da música que fala assim: suor, o sal que sai do sol. Eu acho isso de uma beleza magnífica, mas não faz nenhum sentido, né? Assim, se você for pensar estrito senso, suor é o sal que sai do sol? Não sai do sol isso. Mas é o sol bate na pele, a pele sua e esse suor tem sal. Uau, genial! Mas isso também seria uma alucinação, mas faz sentido. Então, quando você quer algo mais criativo, você quer que a sequência de palavras seja menos provável. Quando você quer algo, digamos, mais, vou chamar de consistente, você quer que a sequência de palavras trabalhe com palavras que sejam mais prováveis, né? Desde 2022, por conta do ChatGPT, inteligência artificial passou a ser ubíquo, né? Está em todo lugar, todo mundo tem que dizer que tem. Eu falo que em 2022, em junho, eu comprei o iPhone que eu tenho até hoje, né? O iPhone 13. E ele já tinha algumas funcionalidades, por exemplo, de eu tocar na foto e poder selecionar só a minha silhueta, né? Isso é uma funcionalidade de inteligência artificial. Já tinha ali uma série de aplicativos, a própria Siri já tinha recursos de inteligência artificial. Mas no lançamento desse ano do iPhone 16, a grande novidade foi a Apple Intelligence, foi a ferramenta de inteligência artificial. Então, esses recursos passaram a ser quase que uma obrigatoriedade para você dizer que fez algo novo. Se você não falou de inteligência artificial, está faltando alguma coisa no produto que você fez. A gente já usa a inteligência artificial embarcada em soluções do dia a dia há muito tempo, seja no Waze, seja num banco, seja na Netflix, mas por muito tempo isso não era dito, né? Isso era algo que a gente sabia quando a gente dava aula. Olha, a Netflix usa um modelo para recomendar conteúdo e tal, mas para o usuário a Netflix não dizia: eu tenho a melhor ferramenta de inteligência artificial para indicar uma série para você. Acho que ela ainda não diz isso hoje, mas várias marcas passaram a dizer que usam inteligência artificial porque isso passou a ser trending, né? Assim, se eu estou usando inteligência artificial, eu estou fazendo algo que é melhor. Mas isso me preocupa porque, inclusive, quando a gente tem várias discussões, como as que a gente ensaiou aqui, sobre impacto na educação, impacto no meio ambiente, como a inteligência artificial torna uma entrega melhor ou pior, eu fico com a sensação de que a gente está colocando a agência, ou seja, a capacidade de agir demais na tecnologia. E a tecnologia, pelo menos nesse momento, ela está atendendo interesses e direcionamentos humanos. Não consigo prever se em algum dia a gente vai para um mundo em que a inteligência artificial vai dominar e vai acabar com os seres humanos. Eu nem sei se de fato um sistema muito inteligente vai querer conviver com a gente. Talvez eles façam o que aconteceu no filme Her, que no final eles decidiram sair do nosso planeta e seguir a vida deles. Mas o que tem concreto é uma disputa de poderes que usa o recurso, a ferramenta da inteligência artificial para se viabilizar. E aí eu acho que a gente tem que sair de um olhar tecnocêntrico e ir para um olhar antropocêntrico. Eu faço essa conexão com o que aconteceu com o Renascimento ali no século XV, em que a gente, né, naquele momento, a gente saiu de Deus como centro do mundo e começou a colocar o ser humano como centro de tudo. A gente tem que manter esse olhar aqui e não divinizar a tecnologia. Então, sabe quando a gente vai no banco e alguém diz: o sistema não permitiu? Então tem um Deus sistema que diz que pode ou que não pode. Mas o sistema, na verdade, está seguindo modelos que foram definidos por agentes humanos, né? No caso da inteligência artificial, toda a discussão que está acontecendo agora, e no mundo inteiro estão acontecendo discussões sobre regulamentação, sobre sobre permissões, sobre o que você vai incentivar e o que você não vai incentivar. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei em discussão na Comissão Especial no Senado. O Executivo apresentou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Tudo isso, nesse momento, está partindo, é um entregável de disputas políticas, e hoje quem faz disputas políticas são pessoas. Como sempre, não sei se daqui a 100 anos, de fato, as disputas políticas vão ser feitas entre agentes não humanos, mas hoje a inteligência artificial é um instrumento de disputa dentro da sociedade. Eu fui para o SXSW esse ano, o evento vale muito a pena, acontece em Austin, no Texas, lá nos Estados Unidos,
E só que ele é um evento muito de tendência muito acelerada. E em vários momentos eu ouvi frases que me incomodou, do tipo, se você não aprender inteligência artificial, você vai desaparecer. Se você não... Sabe aquela sensação de fear of missing out? Assim, meu Deus, eu preciso correr atrás de tudo isso. E aí eu pensei que a galera está esquecendo que as pessoas precisam adotar a inteligência artificial para que ela faça impacto. Então eu não posso apenas assustar as pessoas apresentando possibilidades tecnológicas. Eu preciso cativar essas pessoas para que de fato elas tenham interesse de uso e de fato isso gere valor no dia a dia. Então de lá eu escrevi, tinha fechado a parceria com o Correio, escrevi que um artigo destacando como a capacidade humana de comandar, de direcionar o que vai acontecer com a inteligência artificial e de definir o ritmo em que ela vai ser adotada é fundamental. Existem áreas que são super regulamentadas, como a área do direito e a área da medicina. Como é que a inteligência artificial já está sendo usada hoje? Na área da medicina, ela antecipa muitos diagnósticos, especialmente de imagem, né? Você conseguir detectar câncer em momentos iniciais. Mas você precisa de um médico que se responsabilize. Por quê? Porque a tecnologia não é responsabilizável. Se é um diagnóstico errado, eu não posso culpar a inteligência artificial. Preciso culpar um agente humano, preciso culpar um médico. Na área do direito, você tem várias discussões do que é que pode e do que é que não pode. Enfim, você tem... A nossa sociedade precisa definir e vão ser a partir dessas discussões que alguns casos de uso vão ser adotados mais rapidamente e outros casos de uso vão ser adotados de uma maneira muito mais lenta. Quem está liderando o processo de regulamentação no mundo é a União Europeia, por vários motivos, acho que principalmente pelo motivo de cultura, né? A forma como a União Europeia enxerga as inovações oferecidas pelo capitalismo, ela é uma forma muito diferente do mercado americano e da Ásia, e fora desses lugares, né, os países não têm força para criar uma regulamentação que tem impacto global. Essa fala da Margaret Vergatter aconteceu também no SXSW e ela foi perguntada por que a União Europeia apresentou uma regulamentação de inteligência artificial, porque no olhar de parte da indústria de inovação dos Estados Unidos, regulamentar nesse momento é inviabilizar a inovação. Você deveria deixar correr solto por mais algum tempo, a partir daí identificar o que é que precisa ou não de regra e aí sim atuar. A visão que a Margaret trouxe, que foi a visão vencedora lá na União Europeia, é a de que, na verdade, regulamentar é para aumentar a confiança das pessoas na tecnologia, assim aumentar a adoção, assim aumentar o impacto da inovação. É esse trecho, né? Se você confia na tecnologia, é muito mais provável que você use. Então, ela disse que o objetivo da regulamentação foi de tornar as pessoas mais seguras de usarem a inteligência artificial. Eu achei um argumento super simples. E aí eu trouxe esse caso, vamos ver. Vou deixar aqui e depois eu explico. Essa também foi uma palestra do SXSW, que o cara estava mostrando, né, que a mãe dele, no primeiro momento, pediu para tirar um recurso que tinha no celular, depois ela sentiu falta. E aí, quando ela sentiu falta, ela pediu para recolocar. Então, esse exemplo aqui, que é um exemplo meio anedótico, é o que a Margarete fez em cima. Assim, as pessoas precisam querer, porque se elas ficarem assustadas, se sentirem obrigadas, ou você vai no individual ter um bloqueio, não vou usar, ou você vai no coletivo ter uma discussão judicial, uma discussão legislativa que vai dizer que é proibido tal uso de inteligência artificial. No meu campo da publicidade, por exemplo, nesse ano, o TSE proibiu vários usos de inteligência artificial generativa para a criação de conteúdo. Ainda... Deixa eu só voltar aqui para dar contexto. Eu não consigo pausar o vídeo, né? Vou passar um slide e volto. Mudando de assunto, né? As pessoas precisam dominar o impacto de 7 trilhões de dólares e no SXSW, a palestra mais aguardada todo ano é da Amy Webb. Ela é uma futurista de um instituto chamado Future Institute, e nesse ano a principal informação do relatório que ela apresenta, todo ano ela apresenta o relatório de tendências, a principal informação foi de que ela detectou que existe um super ciclo econômico em andamento em que a inteligência artificial tem um papel de protagonista. Aí eu vou mostrar aqui.
stretches across years, sometimes it'll stretch across decades, and create substantial and sustained changes in the economy. Esse super ciclo econômico que ela parece ter identificado casa com aquela projeção de 7 trilhões de dólares, e o que eu tenho conversado com o Dom Jorge é de que como a gente pensar numa maneira de que a Bahia não fique à margem dessa revolução, né? Então a gente não foi bem na revolução industrial da mecanização, a gente foi um mero consumidor do que a Inglaterra fazia, a gente foi um pouco melhor na eletrificação, a gente não foi bem na digitalização, a gente tem uma nova oportunidade agora com essa revolução provocada pela cognição. E qual é a tese? Veja que na fala dela, a inteligência artificial entra como um enabler, né? Como um viabilizador. É uma solução tecnológica que viabiliza que você consiga chegar em algumas soluções. De uma maneira mais, digamos, visual, a tese é que você tem entre a ideia e a execução, algo que você enxerga que deve ser feito e esse algo realizado, você tem uma lacuna, você tem um gap de viabilização. E o que os recursos de inteligência artificial fazem é você conseguir fechar essa lacuna, você diminuir a distância entre ter uma ideia e ter isso realizado a ponto de, deixa eu passar, achei que era o slide em que eu falava sobre o nó de concepção. Mas voltando aqui para o ponto, isso faz parecer que a gente vai ser substituído ou que a gente vai ter menos coisas para fazer. Mas esse é um TED em que se fala que, na verdade, todas as vezes que a gente achou que algo ia nos dar mais tempo, a gente ficou com menos tempo e passou a fazer mais coisas porque o processo, o modelo de vida mudou. Então, o mais provável é que, de novo, isso aconteça, né? Assim, se isso aconteceu todas as vezes, o mais provável é que isso aconteça novamente. Isso tem um lado positivo, porque assim, você tem novas oportunidades de trabalho funcionando. Provavelmente todos nós aqui trabalhamos em vagas que não existiam 50 anos atrás, ou pelo menos eu trabalho numa indústria que não existia 20 anos atrás. Por outro lado, você tem um lado negativo de que você pode ter uma pressão, né, cognitiva mesmo na gente, uma pressão de ter que fazer mais ainda, ter que pensar mais e mais e mais e mais e mais, que torne inviável que isso se sustente para entregar todo o seu valor. Uma prova hoje é que nessa pesquisa da Microsoft com o LinkedIn, né, Microsoft é sócia do LinkedIn, 62% dos funcionários afirmam que não tem tempo suficiente ou energia para fazer o seu trabalho. Então, tem um entendimento de que se você pluga a inteligência artificial de uma maneira correta, você não vai substituir esse cara, você vai simplesmente fazer o trabalho caber no tempo que esse cara tem. E, eventualmente, você vai até criar novas vagas que vai usar melhor o talento dessa pessoa. E quando você olha para os funcionários, segundo essa pesquisa que já é do IAB Europa, é um outro instituto, há uma boa vontade por parte da força de trabalho de adotar a inteligência artificial, desde que ela gere realmente esse ganho de eficiência operacional. Voltando para a tese, né, tem uma visão de que com a inteligência artificial, sem a inteligência artificial a gente consegue fazer isso aqui, o que está nesse quadradinho preto. Quando a gente pensa no que a inteligência artificial consegue substituir, então seria esse quadradinho branco, mas o grande valor está nesse outro quadradinho, assim, tudo que você passa a fazer só porque você tem a inteligência artificial. Alguns dos casos que o André colocou aqui só são possíveis porque você tem um sistema que consegue reunir todos os livros e passar a interagir com você. Então, aqui é um exemplo pontual, mas se a gente for pensar numa escala global, assim, de quantos exames um sistema consegue processar em 24 horas, qual é o impacto disso na saúde, como eu participei de um evento, por exemplo, que se usava inteligência artificial, né, reconhecimento de imagem, para detectar áreas com maior risco de desabamento. Então, uma coisa é o coitado do técnico da Codesal passando de bairro em bairro, outra coisa é você pegar visão por satélite e um sistema indicar se você tem que agir aqui ou tem que agir ali. Então, a gente olhar para essa caixa daqui é uma parte muito importante. E esse era o slide que eu achei que estava mais para trás, que entendido que o nó da execução, que sempre foi um problema, ele está endereçado com as tecnologias que já estão disponíveis ou que serão disponibilizadas, você vem para um nó de concepção, você precisa de alguém que seja capaz, o nosso papel é de saber o que fazer e saber o que imputar no sistema para que ele entregue o que você gostaria. O que está escrito ali que não está tão fácil de ler é que a gente precisa de repertório, planejamento estratégico, criatividade e acesso a dados. O que o André falou aqui do sistema que ele criou, o papel humano de fazer a curadoria de quais conteúdos eu vou colocar para calibrar, o que é que eu vou dizer que é o principal foco dele. Isso passa a ter um valor que é muito maior para quaisquer aplicações, né? Esse nó de quem consegue dizer o que vai acontecer, que é o papel de qualquer liderança. A gente tem aqui fundadores de startups que tem que fazer esse papel nos seus negócios.
As projeções de mercado de trabalho que eu tenho visto mais recentemente estão falando de um impacto neutro ou positivo da inteligência artificial no mercado de trabalho. Essa foto eu tirei no evento 25 de setembro, lá em Nova York, em que esse é um pesquisador da Forrester, né, que é uma empresa de projeções, e ele diz que, no outro slide que ele diz que não vai ter impacto no mercado de trabalho, e quando tiver, o que vai acontecer é um deslocamento e não a substituição. Ou seja, ao invés de você colocar dispositivos e acabar com as pessoas, você vai recolocar essas pessoas em outras funções. Eu concordo com o que o Sócrates falou, que no individual não vai ser. Claro, se eu botar um sistema para dirigir um ônibus, eu não vou pegar esse motorista de ônibus e pedir para ele começar a pensar em conteúdos para as redes sociais, por exemplo. É difícil. Quando a gente olha isso do ponto de vista social, a gente precisa de política pública para fazer essa rearrumação. Acho que a gente ainda tem um olhar que foi até o século XX, em que a gente enxerga que o momento de aprender é até os 20 anos, depois você trabalha até os 50, 60, depois você se aposenta, de preferência muito rapidamente você morre. O que a gente tem hoje é uma perspectiva de muitas pessoas vivendo até os 100 anos, um sistema previdenciário que não sustenta isso. Então, o mais provável é que ao longo da carreira as pessoas troquem de carreira mais do que uma vez. Isso para alguém que tem uma função, digamos, universitária como a minha, é muito natural, para mim é muito confortável falar isso. Para alguém que tem uma função ainda braçal, assim, é muito mais difícil. Acho que hoje as nossas políticas públicas não estão preparadas para esse deslocamento, de como você transforma um pedreiro, não transforma, não é uma transformação, mas como você prepara essa pessoa para ter a possibilidade de que, caso robôs passem a fazer o trabalho que ele faz hoje, ele assumir uma nova vaga. E aí eu acho que é, de novo, uma discussão social que a gente precisa ter. Esse vídeo, aproveitar que ele está sem áudio, ele fala que a tese essa tese da chegada da inteligência artificial, ela nos coloca no papel de ter repertório, porque a gente deveria ser um criativo generalista, capaz de conectar pontos, capaz de ter uma visão, mas entender a inteligência artificial como aquele especialista sob demanda. Então, se o que eu preciso nesse momento é de reconhecimento de imagem, eu plugo a inteligência artificial. Se o que eu preciso para o meu projeto é de um conhecimento do sistema tributário brasileiro, eu puxo para o meu projeto. E aí o mais importante é que eu, enquanto ser humano, consiga ter uma visão holística, um repertório, uma visão de mundo para conseguir demandar. Eu brinco que é sempre muito parecido com o papel de quem é CEO ou diretor. Você com certeza entende muito menos sobre o assunto que você está discutindo com as pessoas com quem você está discutindo. Quem trabalha numa empresa mais estruturada, você vai discutir jurídico com o seu diretor jurídico, assessor jurídico, você não entende nada. Mas você tem que saber o que perguntar e em que momento você se sente confortável, porque a decisão é sua. E aí, voltando para o ponto da responsabilização, a responsabilização do que um sistema autônomo inteligente faz é de um agente humano, né? Seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. A gente tem, nesse hype, um surgimento de milhares de ferramentas de inteligência artificial, todas focadas em casos de uso vertical. Então, a ferramenta de inteligência artificial faz isso, aquilo outro. Provavelmente, a maior parte delas não vai existir nos próximos 10 anos, e a gente não deveria olhar em aprender as ferramentas, né? A gente tem que entender que o que importa é talento, é repertório, né? A ferramenta não substitui o talento, e a gente tem que ser capaz de enxergar qual é o problema que precisa ser resolvido, pensar numa solução para esse problema e usar os recursos que estão disponíveis para que isso seja resolvido, né? Falar é fácil, mas esse dilema da inovação entre o que é que eu deveria fazer agora e o que é que eu deveria manter agora existe desde que o mundo é mundo. Acho que esse livro é da década de 70, né? O dilema da inovação. O que eu sempre sugiro é o de a gente usar horizontes temporais, né? O que é que eu realmente preciso manter agora, o que é que eu deveria começar agora para amadurecer no médio prazo, pensando em 2 anos, e o que é que eu deveria pelo menos ficar atento agora, porque vai criar um novo sistema daqui a 5 ou 10 anos, e ou eu preciso me antecipar, ou eu preciso estar preparado para me adaptar. Se eu fosse fazer um resumo bem simplório, hoje eu acho que ferramentas de inteligência artificial para serem assistentes, para atuarem como agentes, ou seja, aquele seu agente que cria seus textos, que concilia seu cartão de crédito, enfim, isso está maduro. Algumas automações, especialmente as automações que levam tempo da gente, mas a gente
sabe, o e-mail chega, alguém pediu para marcar e você tem que abrir a agenda para mandar um invite. Esse é o tipo de automação que é mais simples, mas que gera impacto. E os RAGs, quando a gente falou aqui do Notebook LM, no fim do dia é você criar um RAG que é pegar a capacidade de um modelo de linguagem, de processar informação, mas colocar as suas informações. Então, esses RAGs hoje, eu vi um dado, por exemplo, de que 13% do tempo de trabalho white collar, né, ou seja, gente como a gente que trabalha no ar-condicionado e no computador, é dedicado a achar o arquivo que você precisa para trabalhar. Então, se você tiver um RAG instalado, e ao invés de você ter que procurar, cadê aquele brief, aquela planilha e tal, você simplesmente perguntar, por exemplo, na interface de chat, e a inteligência artificial achar para você e trazer, geraria um ganho bastante grande. Há uma discussão de que em 2 anos a gente vai ter equipes autônomas fazendo todo o trabalho que uma equipe hoje pode fazer. Você tem aplicações disso para software house, para agências de publicidade, entre outras. Aqui eu tenho uma preocupação social imensa. A palestra que eu mostrei ali, que estava sem áudio, o título da palestra era The Billion Dollar Team, ou seja, a equipe de $1 bilhão, porque o que ele diz é que com inteligência artificial você vai poder ter uma empresa com uma pessoa que vale $1 bilhão. E aí eu pensei que essa seria uma concentração de riqueza desproporcional em toda a história da humanidade. Imagina se isso de fato acontecer. E aí, de novo, a gente, como sociedade, precisa agir para evitar que você crie uma disfunção, uma disfuncionalidade na sociedade. Ou via tributação, ou via obrigação de gerar empregos, enfim, não sei qual é a solução. Mas se isso daí acontecer, de fato, a gente tem um problema social que a gente não enfrenta há muito tempo, né? Muito maior do que o que a gente tem hoje. E o novo, o que se espera é que em 5 anos a singularidade aconteça e a inteligência artificial geral esteja colocada, e aí é um nível muito mais alto de inteligência artificial que a estreita que a gente usa hoje, e isso provocaria assim, uma série de mudanças em cadeia. Quem fala em 5 anos é o Sam Altman, eu acho que é parte do trabalho dele dizer que isso vai acontecer logo. Quem acompanha, acho que isso ou nunca vai acontecer, ou vai acontecer num horizonte muito maior, mas acho que vale a pena porque eu não consigo nem imaginar. Eu assisti uma palestra do diretor de tecnologia da Amazon falando sobre AGI, mas eu confesso que para mim ainda é muito vago toda a cadeia de ações que pode acontecer com a chegada da AGI. Enquanto a gente fala que inteligência artificial é oportunidade, vai dominar o mundo, você tem um questionamento muito forte hoje do setor financeiro, se todo esse investimento que está sendo feito em tecnologia vai dar retorno. Essa é uma matéria do The Economist. Na última rodada de apresentação de resultados, todas as Big Techs foram questionadas, elas estão investindo, acho que ao redor de $400 bilhões nesse ano em estrutura de inteligência artificial, e tem um questionamento se isso vai dar retorno ou se você só está gastando dinheiro. E aí eu trago aqui eu volto ao paradoxo de Solow. Esse aí é o economista Robert Solow. Na década de 70 para 80, ele apresentou um paradoxo que era, brincando assim, a brincadeira dele, tá? Vemos computadores em todas as partes, menos no gráfico de produtividade. Que era para dizer que todo mundo achava que ia ficar mais produtivo com computadores, mas isso não aconteceu de imediato. E o que o próprio Solow diz é de que não se trata só de produtividade, isso até vai acontecer ao longo do tempo. Se trata, na verdade, de um rearranjo do sistema produtivo. E aí eu falo sobre hoje, né? Imagina, assim, a forma como a gente trabalha hoje, usando computadores, é completamente diferente da forma como as pessoas trabalhavam 50 anos atrás, e é muito provável que isso aconteça com a inteligência artificial. Algum ganho de produtividade pode acontecer no curto prazo, mas o valor maior deve ser explorado ao longo do tempo, quando novos processos forem implementados e novas capacitações forem tornadas mais comuns. Eu vi uma palestra do head de produto do ChatGPT e uma das palavras que ele mais citou, era uma palavra, uma expressão, era AI Literacy, que é letramento de inteligência artificial. Ensinar as pessoas a saberem demandar, a saber o que esperar, porque parece que é óbvio, talvez para a gente que está mais próximo, mas eu ouço de empresários mais tradicionais, eu quero saber o que dá para fazer, eu não sei o que dá para fazer. E eu ouço de pessoas, até colegas, que olham para o ChatGPT e falam, pô, não funciona para mim. Aí como é que você usa? Aí você vê o prompt, é um prompt que ele está buscando no Google, ele está fazendo uma busca do Google no ChatGPT, e aí acaba não sendo o melhor uso. Então, a geração de valor deve acontecer quando essas duas coisas se tornarem mais comuns. É natural um ciclo de questionamento, de empolgação, até que isso se torna natural, e parece que sempre esteve aí, a gente viu isso em várias tecnologias. Existem vários riscos mapeados, essa é uma pesquisa da McKinsey.
O risco mais falado é o da falta de acurácia, né, de você não ter informações que você possa confiar ao usar a inteligência artificial, mas o que mais trava o uso amplo, corporativo da inteligência artificial é uma zona cinzenta jurídica sobre propriedade intelectual. O André brincou assim, olha, eu peguei aqui o livro, eu estou só perguntando do livro, mas para um uso, por exemplo, de um grupo educacional, o risco de receber um processo do autor é gigantesco. E hoje você tem várias discussões de artistas ou até de jornais que estão processando ou negociando com as ferramentas de inteligência artificial, porque se você usa o meu conteúdo, a minha criação para treinar o seu modelo, você deveria me pagar por isso. E na outra ponta não tem uma clareza total de que o que eu fiz no Midjourney é meu, ou o que eu fiz no ChatGPT é meu. Eventualmente pode ter um questionamento no futuro de que isso pertence ao ChatGPT ou de que isso pertence ao Midjourney. Veja que a questão de mudança no mercado de trabalho hoje era um pouco menor e o impacto ambiental eu acho que não tem a visibilidade que merece. Semana passada eu vi uma matéria de que a Microsoft fechou um acordo para reativar uma planta de energia nuclear nos Estados Unidos para conseguir manter os seus data centers funcionando. E o melhor que o argumento era de que fazia parte do processo de descarbonização da Microsoft. De fato, energia nuclear deixa uma pegada de carbono menor. Por outro lado, deixa uma pegada de várias outras coisas que é muito maior. Então, a quantidade de energia que isso demanda é um problema ou uma oportunidade. No Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tem lá um conjunto de ações para trazer data centers para o Brasil, porque, primeiro, a matriz energética do Brasil é a matriz mais limpa do que a média mundial, e, segundo, tem uma tendência do hidrogênio verde, né, que se isso acontecer aqui no Brasil, tem vários investimentos, você teria uma possibilidade de a inteligência artificial funcionar com energia limpa e o Brasil sendo protagonista desse processo. Aqui eu trago, pensando aí mais para os empreendedores, quais são os casos de uso mais comuns hoje. A área de marketing tem liderado o processo de uso de inteligência artificial generativa, especialmente para atendimento, personalização e criação de conteúdos de maneira mais intensa, mas a área de produto e a área de TI, assim, quem desenvolve, com certeza usa hoje algum assistente de inteligência artificial, porque se tornou extremamente mais fácil ser dev com essas ferramentas do que era anos atrás, em que você tinha que escrever todo o código, rever, mudar a vírgula, você esqueceu de abrir um colchete, etc. e tal. Então isso tem gerado um impacto bastante grande. A estimativa da McKinsey é de que na área de marketing o impacto seja de 400 bilhões até 2030 em novos negócios, né? Então fica aqui a informação. As empresas que hoje já conseguem atribuir resultado de bottom line, ou seja, lucro líquido, ao uso de inteligência artificial, elas têm isso daqui em comum. Mapeamento de riscos e plano de contingência para mitigar. Então, se tiver um vazamento de dados, se uma informação for incorreta for veiculada, se, enfim, todos os riscos que podem acontecer, é aquele primeiro que está selecionado. Segundo, liderando o processo. Apesar disso parecer óbvio, é muito comum em organizações que um movimento seja bottom-up. As pessoas começam a usar algumas ferramentas de baixo para cima, mas isso acaba não tendo a força para mudar os processos da empresa, porque vejam que o valor da inteligência artificial provavelmente vem de mudança de processos de cultura e, para isso, liderança é muito importante. Então, as empresas que têm performado melhor são as empresas em que senior leaders understand how Gen AI can create value, ou seja, a liderança top sabe como gerar valor com a inteligência artificial e eles também, em geral, são empresas que têm roadmaps, ou seja, tem um plano, porque ainda se acha que usar a inteligência artificial é instalar um chat GPT e deixar as pessoas usarem, ou seja, uma ação. Não é uma ação, é um processo consistente de mudança de cultura, inclusive, e da forma como a empresa funciona. Eu sempre apresento esse framework aqui de como de fato, desenvolver soluções com inteligência artificial, tudo parte do problema. Passo 1 é o que é que eu quero resolver, não é que ferramenta eu quero usar, é o que problema eu quero resolver, quais recursos eu preciso para resolver esse problema, quanto usar a inteligência artificial para chegar num protótipo, testar esse protótipo, a partir daí sim implementar e entender que a inteligência artificial precisa de governança e ritual de atualização. Seja uma governança sobre os dados que você está usando, inteligência artificial é sempre sobre dados, ou seja, um ritual, porque as
soluções podem ficar defasadas muito rapidamente, porque a gente está num mundo que é muito dinâmico, né? Então, ter isso é bastante importante. Esse é o Peter Deng, que é o head de produto. Essa foto fui eu que tirei, não foi o Midjourney quem fez. E o tema da palestra era justamente esse, né? Qual é o papel da humanidade na era da inteligência artificial? E o que ele falou, de uma maneira bem, digamos, política, foi que o papel do ser humano é ser o mais humano possível, porque só um ser humano é que tem a capacidade de ser curioso, a capacidade de perguntar, a capacidade de enxergar, essa capacidade empática. Então, é uma palestra muito boa, ela hoje está disponível no YouTube gratuitamente. Ele fala, inclusive, sobre direito autoral, fala sobre as ações do ChatGPT de educação e tal, mas o cerne é dizer que a inteligência artificial deveria nos tornar mais humanos. Eu conecto isso com a discussão lá também da União Europeia, em que a União Europeia acabou de fazer uma convenção que diz as boas práticas de inteligência artificial para os diferentes países, não só da União Europeia, os Estados Unidos também assinou. E eu gostei da fala da comissária, em que ela diz que a tecnologia não deveria fazer a gente baixar o nosso padrão civilizatório. A tecnologia deveria servir para a gente aumentar o nosso padrão civilizatório. Então, acho que isso deveria ficar na nossa mente também. Eu acho que esse último slide é justamente... Essa é a frase do cara que faz o produto que todo mundo usa aqui, dizendo que não sei o que vai acontecer, mas curiosidade é uma característica que dificilmente a inteligência artificial vai substituir no curto, no médio e no longo prazo. Então, que a gente tenha cada vez mais capacidade de fazer as provocações que a gente fez aqui com o André. Eu agradeço o convite aí para a Kátia, para o Dom Jorge, para a Renata e tal. Muitíssimo obrigado, tá, gente?